Nós temos estudado as cartas pastorais. Esse mês, a leitura, você pode fazer aí de todas as cartas num dia só. São pouquíssimos capítulos. Ou você pode fazer um capítulo por dia, sem problema nenhum. O importante é você não deixar de ler. Ah, pastor, até agora eu não li. Não tem problema. Mas começa. Tudo tem um começo. Ah, mas já está no começo, já perdi. Irmão, começa. Isso é pensamento do diabo sobre sua vida. Porque a palavra de Deus liberta o nosso coração. A palavra de Deus traz conhecimento. A palavra de Deus nos fortalece, nos corrige. Tudo que o mundo, a carne e o diabo quer é que você não se aproxime da palavra de Deus. Porque todo mundo que aproxima da palavra de Deus, a vida dele muda. Muda. Mas todo aquele que se afasta da palavra de Deus, já teve até próximo, a vida dele também muda, só que para pior. Para pior. Você pode ver, visto que o mês que você lê menos a palavra de Deus, menos ora, é os meses que mais dá problema para a sua vida, no seu casamento, com os seus filhos, no trabalho, na sociedade. Passa a sua memória aí que você vai ver. Isso é com qualquer um. Porque é batalha espiritual. Quanto mais de Deus, mais forte eu fico, mais eu resisto. Porque as tempestades, irmãos, elas vêm sobre todos nós. Sobre aqueles que ouvem a palavra e obedecem, e sobre aqueles que ouvem a palavra e não obedecem. A diferença é que aquele que pratica a palavra, a casa dele fica de pé, a tempestade vai passar. Mas aquele que ouve, escuta, mas não põe em prática, a Bíblia já diz, Jesus não nega, não mente, esconde sobre isso. Grande vai ser a ruína dessa casa, porque ouviu, até ouviu, não, que palavra do pastor boa, não botou nada em prática, não está obedecendo, e a tempestade vai vir, e nós estamos nos últimos finais dos últimos dias dessa terra. O mundo vai ver que a palavra de Deus nunca brincou com a gente daqui a algum tempo, porque tudo que Deus deixou escrito está acontecendo até hoje. E o finalzinho, ele não vai mudar. Porque ele diz que vai passar os céus e a terra, mas a palavra dele não vai passar. Por isso precisamos desesperadamente alinhar o nosso coração e a nossa mente através da palavra. E as cartas pastorais são escritas para um jovem pastor, como ele lidar com as situações das igrejas ali dos últimos dias, como ele lidar com os irmãos e com os problemas da igreja. Então nós vamos começar do capítulo 2, mas eu quero te passar aqui o capítulo 1. Paulo, ele primeiro fala que existe um comandante sobre a igreja e que não é ele. Ele fala, eu chamado, comandado pelo Senhor, a mandado de Deus. Então ele está dizendo quem é que manda. Ele está dizendo que na igreja só tem um que manda e o resto obedece. Ele escreve a Timóteo. E ele começa a falar os problemas dessa igreja, que está acontecendo lá, gente que está lá infiltrada, que está lá dentro, que é membro da igreja, e que com a saída de Paulo, eles começaram a inventar moda, a agregar doutrinas, ensinamentos, na doutrina que Paulo já tinha ensinado. Eles começaram a colocar os nada a ver, dentro da doutrina, da palavra de Deus, lembrando que Éfeso era a cidade que mais falava sobre filosofia. Éfeso era a cidade que tinha o templo a Diana, a deusa do sexo, a Afrodite. Então, tinha tudo isso lá. Na saída de Paulo, essas coisas começaram a entrar dentro da igreja. Você vai perceber que ele repreende essas coisas aqui nessa carta. Então, ele está orientando a Timóteo como é que deve lidar com essas coisas e lembrando e animando o coração dele. Isso está tudo no capítulo 1. Estou te dando só um spoiler, porque quarta-feira foi que nós pregamos sobre isso. Você pega o culto de quarta-feira, você vai ver tudo detalhadamente. Ele está reanimando Timóteo, falou assim, tem todos esses problemas, mas lembre-se que eu era o pior de todos eles. Paulo fala isso no capítulo, eu era o pior. Eu nem era para estar aqui escrevendo para você, mas a graça de Deus me alcançou, de Cristo, a mesma que alcançou você e que pode alcançar esse povo, para ele não desanimar com aquela igreja. E então, depois que ele fala isso, falou, eu te encarrego disso, combate o bom combate. Igreja, irmão, não é lugar de passear, nem é lugar só de ouvir boas palavras. Igreja é lugar de combater o bom combate, de tirar tudo aquilo.
segundo as Escrituras, não pertence ao Senhor. É lugar de batalha. E ele fala, com fé, com amor e com pureza. Aí ele falando tudo isso, ele termina com um poema, no versículo aí 17, fala assim: ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. No capítulo 2, ele começa dizendo, e aí nós precisamos fazer uma parada nesses 2 ou 3 primeiros versículos aqui. Vamos ler e depois a gente continua o que eu estou falando. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Para quê, irmãos? Lê comigo. Qual é a finalidade desse gastar esse tempo em tudo isso que nós vamos estudar hoje? Qual que é a finalidade? O que está escrito aí? Para que vivamos vida e mansa, com toda... E aí ele afirma, olha, isso é bom e aceitável diante de Deus. Se você quer saber algo que agrada o coração de Deus, que traz alegria no coração de Deus e é aceitável a Deus, é uma vida assim. Paulo está dizendo para ele, isso que eu estou te pedindo para fazer é aceitável diante de Deus, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto, versículo 5, esse aí você tem que guardar, guarda aí, anota, colore aí na sua, decora, porque essa é a chave de toda a conversa, quando a gente vai conversar com pessoas que não creem somente em Cristo Jesus. Ele crê em Cristo Jesus e mais alguma coisa. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso foi designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade e não minto, mestre dos gentios, na fé e na verdade. Pai, no nome de Jesus, mais uma vez eu lhe suplico, eu me sinto incapaz de falar a tua palavra nessa noite, mas eu suplico que o teu Santo Espírito venha soprar ardentemente no meu coração e no coração do teu povo. Tira toda interferência do maligno, Senhor. Que o teu Santo Espírito tenha a liberdade de soprar e aquecer o nosso coração e nos preparar para a vinda do noivo. No nome de Jesus, eu lhe peço, cumpra o que o Senhor prometeu, que está no Salmo 104, versículo 4, que o Senhor faz os teus anjos ventos e os teus ministros labaredas de fogo. Acende minha alma, meu coração, Pai, a minha vida, no nome de Jesus. Amém, amém. Versículo 5 fala, em qualquer Bíblia sagrada, se você abrir em qualquer versão das nossas Bíblias, ou qualquer versão da Bíblia da Igreja Católica, Ave Maria, Nova Jerusalém e outras mais, em 1 Timóteo, capítulo 2, o versículo 5, vai estar escrito exatamente igual ao que está aqui, porquanto há somente um mediador, um mediador. Sabe qual que é o maior problema da Igreja Católica? Eu já disse isso aqui, eu acho que vocês já aprenderam. O mesmo problema da igreja evangélica. O maior problema da igreja católica é o mesmo problema da igreja evangélica hoje. Tem a Bíblia na mão e não estuda. Porque ela por si só, quando a gente começa a ler o Espírito Santo, a Bíblia, irmãos, é o único livro do mundo que o autor lê junto com você do lado. Quando você abre para ler. Mas se você não abrir, não tem como o autor se manifestar na sua vida enquanto você lê. Você precisa abrir para você ouvir a voz de Deus falando ao seu coração. Então, o maior erro deles, estão com a Bíblia na mão, creem no mesmo Cristo, só que agregaram algumas coisas nos anos passados, como nós agregamos algumas coisas nesses anos que passaram, para ir embora. Nós somos uma das igrejas que mais confere as Escrituras para ver se está escrito, mas confere, não obedece. E aí é o problema. Porque o segundo maior erro da igreja não é só não estudar a Bíblia, é estudar, baixar a cabeça igual calango, mas não obedecer.
E Deus só assume com a turma que obedece. A fé, ela é atrelada à obediência. Qual fé? A verdadeira fé. A verdadeira fé, ela é atrelada à obediência às Escrituras. Não existe salvo pela graça desobediente. Não existe. Não existe. Quem Deus salvou, Deus purificou, Deus justificou e Deus deu uma ordem de culto para ele e está registrado lá em Romanos 12. Que é o nosso culto racional, é aquilo que nós temos que andar. Então, voltando para as Escrituras aqui, para o texto que a gente leu dessa noite, Paulo fala com Timóteo aí, antes de tudo, olha aí, versículo 1 do capítulo 2 de 1 Timóteo. Antes de tudo, repete comigo, antes de tudo. Antes de tudo. Não depois de tudo. Não depois de tudo, repete comigo. Antes de tudo, não depois de tudo. E aí ele começa a falar, exorte-se, use a prática. Use a prática. Então, antes de tudo, use a prática. Antes de tudo. Ô, irmão, se a gente não entender o que é antes de tudo, nós não vamos entender o resto do texto. Porque a gente balança a cabeça, ri, nós, pastor, nós, não sei o quê, mas só faz depois de tudo. A gente só ora depois que esgotou todo o recurso de remédio, de médico, de medicina, de tudo. Aí a gente vai para a sala de oração, pede os irmãos de oração, aí a gente vai beber água na televisão. Aí a gente, até no Vale do Sol tem alguns que passam. Ah, meu Deus do céu, porque depois de tudo. Paulo está falando com um jovem pastor e está falando para ele orientar essa igreja. Olha, vocês estão fazendo tudo errado. É antes de tudo, antes de tratar os problemas, antes de você corrigir esse povo, antes de você combater o bom combate, pela fé, no amor, com consciência boa, que é o que ele pede para Timóteo, ele fala assim, exorto, porém, antes de tudo. Irmão, se a gente não levar a vida a sério, de oração a Deus, antes de tudo, a nossa vida vai ficar bagunçada e nós vamos ficar só correndo atrás de prejuízo. Nós vamos ficar só correndo atrás dos cartões de crédito, pagando os juros, correção monetária, porque foi depois de tudo. Aí já desandou. É quando o casamento desanda que o povo começa a orar. Aí vai no gabinete. E nós temos que aprender que antes de tudo, não depois de tudo. É quando a gente cai, que a gente fala, e aqui que eu fiz, não, é antes de tudo. Você vai ver na oração que tudo sobre a oração é antes de tudo. Antes de tudo, a gente precisa ter uma prática. E usar essa prática, aqui quando fala a palavra prática, a palavra que ele usa aqui é a palavra poiel. A palavra poiel não é só fazer oração. É você construir sua vida em cima da oração. É você levar uma vida de construção. É poiel. Construa. Tenha como base do seu casamento, da criação de filhos, da sua vida vocacional. Antes de tudo, ore. Oração nada mais é do que você falar com Deus. Só que hoje nós estamos trocando e está piorando. E é isso mesmo que o sistema quer. O sistema do anticristo quer isso. Ele quer te dar coisas que satisfaçam no lugar de Deus. A IA hoje é uma coisa que praticamente o povo não só sabe tudo igual Deus. Então é melhor você procurar e falar, perguntar, ela já te responde tudo, até sobre Deus, até sobre quem é Jesus, qual que é a melhor religião. Vocês estão vendo isso aí? Bacana demais. Eu acho que é bom para a gente usar, mas para a gente parar de orar porque ela resolve tudo. É igual a gente faz com dinheiro. A gente acha que dinheiro atende a tudo. Até vir o grande problema que o dinheiro não pode mudar. O dinheiro pode trazer muitos recursos para a sua família. Pode trazer uma casa bacana demais para a sua família. Mas o dinheiro nunca vai poder te dar um lar. Nunca. Você pode ser milionário. Você pode ter uma grande casa. Mas lá não. Porque lá só quem dá é Deus.
Você pode ter recurso do mundo inteiro para ter carro, comprar passagem para onde você quiser, para o mundo inteiro. Mas os caminhos de Deus eterno é só Deus que dá. Dinheiro não compra isso, não. Você pode ter dinheiro para pagar as melhores escolas do mundo para o seu filho, mas tirar ele das drogas e tirar ele desse mundo perdido, não tem dinheiro que tira, não. Se Deus não entrar na jogada, não vira. Você que tem filhos que hoje amam a Deus acima de todas as coisas e estão dando a vida deles para o Senhor, eu quero dizer para vocês que estão aqui, porque tem muitos pais que têm filhos assim, vocês são milionários daquilo que o dinheiro não pode comprar. Não existe milionário na face da terra que são mais milionários do que vocês. Se vocês têm filhos que honram e amam o Senhor Jesus e levam a vida dele em primeiro lugar e têm doado a vida dele para o Senhor Jesus. Não existe, não existe. Você pode sair daqui hoje como o homem e a mulher mais feliz do mundo, porque não tem dinheiro que compra isso, irmãos. Porque se tivesse, estava muito fácil. O povo que tem muito dinheiro aí podia pagar as mesmas escolas, o mesmo F-Hop, Fascinação, Jocum, para os filhos deles. Mas não resolve. Porque quem resolve é Deus. Hoje nós temos aí inteligência artificial, mas eu quero te despertar para essa noite para a inteligência divina. É a IA contra a ID. É a IA contra a ID. A IA te dá muita coisa, mas a ID te revela aquilo que ninguém sabe. A inteligência divina é aquela que centraliza a nossa mente e o nosso coração, traz o equilíbrio nas horas da batalha, sossega a nossa alma enquanto outros estão desesperados. Paulo fala isso em Atos, quando ele está naquele barco que naufragou, acabou a esperança de todos os do barco, inclusive o capitão do barco, o povo que era acostumado com o mar. O texto diz, acabou toda a esperança. E Paulo falou, eu falei com vocês, tranquilo. Ele já tinha jogado tudo fora. E então ele falou, eu falei com vocês, que era para ter ficado no porto lá, para não sair. Mas não preocupa não, porque o Deus a quem sirvo, mandou um anjo essa noite e disse que tudo vai dar bem. Nós vamos emperrar o barco num areal, vai ter dano, nós vamos sofrer o dano, vai perder tudo, mas ninguém vai morrer afogado, nem os que não sabem nadar. Já avisou antes o que ia acontecer, porque era um homem que orava, era um homem que usava ID, inteligência divina. E a ID não custa nada, irmãos, a não ser obediência à palavra. Eu estou falando aqui porque tem muita gente ouvindo a gente, e nem todo mundo que está ouvindo, às vezes, não conhece verdadeiramente a Jesus Cristo, como Senhor e Salvador da sua vida. Talvez conheça a Jesus Cristo como religião, como aquele que livra a alma do inferno, mas como Senhor da sua vida não conhece. Para quem não tem Jesus como Senhor da sua vida, é isso que eu estou falando hoje à noite, não dá, a não ser que você comece a primeira oração. Até não crente, se fizer essa primeira oração de coração, a ID funciona para você, que é o arrependimento, o quebrantamento. E pedir, Senhor, eu pequei contra o Senhor. É essa lástima que sou eu, mas eu estou ouvindo esse sermão, eu quero que o Senhor mude a minha vida. Essa liga toda a IA na sua vida daí para frente. A IA funciona com arrependimento e mudança de direção, que é chamado de conversão. Como eu já cansei de dizer aqui, conversão não é passar para a religião dos crentes. Conversão é mudança de caráter, de atitude, é se render ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por isso obedecer o que está escrito na sua palavra em tudo, sem questionar, obedecer. Aí então, irmão, a ID funciona para você. A inteligência divina vai dar o start na sua alma. E Paulo está dizendo para ele, olha Timóteo, antes de tudo, começa por aqui, pela ID. Porque a oração nada mais é do que você entregar nas mãos de Deus tudo que você está passando. É você consultar a Deus tudo que você deve fazer. É você perguntar a Deus, como Davi perguntava, eu devo ir para as guerras ou não? Essa guerra, Senhor, eu devo ir, como que eu devo ir? Qual é o lado que eu devo atacar? E Deus falava com ele, vai por trás, vai
para a planície, porque eles lá no quartel deles falaram do coração que eu sou o Senhor dos montes, das guerras dos montes. Eles vão querer guerrear com vocês na planície. Vai para lá que eu vou dar vitória para vocês lá também. Quando o povo de Israel entra na terra prometida, eles falam, Senhor, essa cidade é grande, murada, como é que nós vamos fazer? Nós não temos drone, nós não temos avião, não temos... Eles nem sabiam o que é isso, né? E o Senhor falou com eles, levanta de madrugada 6 dias, sem falar nada, e rodeiam a cidade. Mas no 7º, louve o Senhor e dá um brado e grito de vitória. E os muros vão cair. E dê, irmãos, inteligência divina. Ela está disponível a todos que creem, mas começa pela oração. Não existe inteligência divina que atuar na sua vida sem vida de oração. Não é momento de oração, é vida de oração. E Paulo está dizendo isso a esse jovem pastor, antes de tudo eu exorto, que se use a prática. E aí ele fala 4 tipos de oração aqui nesse texto. E a 5ª nós já abrimos o culto com ela, que é Salmos. São músicas cantadas, também é oração ao Senhor. Então ele diz, pela prática da súplica. Súplica é aquilo que você faz quando alguém, aqui em Frutal não acontece muito disso, mas na cidade onde nós moramos, lá na Baixada Santista, é toda hora, menino. Desce da moto, já desce armado, com a arma na sua cara, falando que vai matar, e passa tudo, e você vai e suplica, para que ele não tire a sua vida. Aquilo ali é súplica. Às vezes chorando, às vezes gemendo, tremendo com medo. No dia que você entender quem é o Deus que te deu a oportunidade de entrar na presença dele, na pessoa de Cristo Jesus, você vai tremer, irmão. Porque é o Deus que fez todas as coisas. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o início e o fim. Ele está em todos os momentos. E o cetro continua na mão dele. Ele não dividiu com ninguém. Como eu disse na palavra de quarta-feira, não existe esse negócio de Marvel, de super-heróis. Não existe essa competição entre Deus e o espírito maligno, os anjos decaídos, o anticristo. Não existe, irmãos. Só há um que governa. Quem tem a chave da vida e da morte e do inferno é Jesus. Ele morreu, foi lá e tomou as chaves e ressuscitou. Ninguém mais tem. Não existe esse negócio. Lá no inferno, quem vai reinar? Deus. Ele é soberano e ele vai reinar para sempre. De eternidade a eternidade. Tu és Deus. E a gente carrega essas coisas. Então quando você está suplicando, ele falou, usa súplicas. Quando é que eu suplico? Quando você está desanimado, quando você está com vontade de desistir da vida, quando você está com vontade de morrer, quando está ouvindo voz falando, tira sua vida, você não vale nada. É voz, essa voz não é do seu pensamento, essa voz é do espírito maligno, essa voz de morte, espírito de morte, que está atuando através da sua vida, soprando no seu ouvido, e você está achando que é você. Repreende isso, suplica ao Deus da vida, que venha ao seu encontro, e você vai ver o que vai acontecer. Ele fala, usa súplica. Tem hora que a gente precisa suplicar. Existem batalhas e lutas que a gente precisa entender, irmãos, que a gente não tem recurso nenhum. E nós temos que cair de joelho no chão, com lágrimas nos olhos. Meu Deus, eu não sei o que fazer. Isso é súplica. E Paulo fala assim, Timóteo, antes de tudo, não depois de tudo. Antes de tudo, suplica. Antes de você lidar com esse problema da igreja, suplica. E ele passa a segunda oração. Súplicas, orações. O que é a oração? É aquilo que você faz todo dia com um monte de gente na rua, principalmente quem gosta de conversar. Oração vem da palavra oratória, de falar com, desenvolver um diálogo com alguém. E a palavra de Deus fala que a gente precisa aprender isso sem cessar. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Se você abrir aí, você vai ver, não é só sem cessar. Mas qual a medida da hora de eu parar? Porque tem uma oração que você faz andando e tem o tipo de oração que você faz parando. É diferente. Quando você está no carro, você está ali ouvindo um louvor, a estrada, aí você começa a conversar com Deus, mas de repente passa um gado. Aí você, não, gado bonito, aí passa uma plantação de girassol, e você volta na oração, tudo bem. Você está ali
conversando, orando, participando. Mas tem um momento que você para só para Ele. O orar e sem cessar é em todo o tempo. Enquanto você está trabalhando, lembra de Deus. Deus, vem comigo aqui agora. Eu vou fazer um negócio ali que meu patrão pediu, não sei nem por onde começar, mas o Senhor sabe. Isso é oração sem cessar. Mas tem lugar que você tem que parar. E essa parada tem um horário mínimo. Você quer ver? Olha aí, Mateus 26, 39. Põe na tela para nós, a partir de 26, 39. Oração. A gente precisa ter essa prática de oração. Antes de tudo, irmãos, é antes de tudo. É por isso que tem muita gente que erra nos casamentos. Erra não só para casar, mas para depois decidir se vai terminar ou se vai continuar. Erra na compra do carro, erra na compra do lote, erra no lugar onde comprou a casa, porque ora depois, não ora antes. A Bíblia fala antes de tudo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo... Pode passar, é a oração de Jesus. Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu. Engraçado, irmãos, mantenha aí para mim. O engraçado é que quando a gente vai orar, parece que a gente entendeu a Bíblia errado, porque a gente ora, Senhor, faz como eu estou pedindo, como eu quero, e não como tu queres. Porque, Senhor, se não for aquela moça, eu não quero. Aí é como eu quero, não como tu queres. Como que a gente tem levado a nossa vida? Como que a gente tem orado para tomar as decisões? A gente acha que a gente pode escolher e Deus abençoa porque a gente é servo de Deus. E é por isso que a gente sofre tanto nas nossas decisões, irmãos. Vocês entenderam? E ver uns ensinamentos do passado, que eu não sei aonde que o povo da nossa igreja aprendeu e passou para nós, que não está nas Escrituras. Então, para a gente errar menos, a gente precisa aprender a ficar naquilo que a Bíblia falou. Se a gente ficar com aquilo que a Bíblia falou, nós vamos errar menos. Amém? Aliás, os reformados, a maioria até fala de boca cheia, mas a minoria é que vive isso. Solamente as Escrituras. Só as Escrituras. Um dos pontos da reforma, aqueles que se dizem reformados, que creem na palavra de Deus como reformado, uma das teses nossas é somente as Escrituras. Não importa o que doutor, o que mestre fala, o que fulano falou. E Paulo fala que até anjo se aparecer e falar coisas que vai contra a palavra de Deus, Paulo já diz que seja anátema isso. Se eu não me engano, isso é Gálatas 1:8, que fala sobre isso. Mas aí nesse texto, Jesus está ensinando a gente como orar. E ele, sendo filho de Deus, ele pediu o que Deus queria, não o que ele queria. E nós estamos achando que é melhor do que o Filho de Deus. Seja como tu queres. Passa, por favor, o versículo. E voltando para os discípulos, achou-os e disse a Pedro, vamos ler? Então... Qual que é o mínimo de oração com Jesus? É Jesus, você está vendo aí, está escrito. Nem uma hora pudesse orar comigo. Foi por 3 vezes que aconteceu isso. Nem uma hora. Nós queremos viver o mover de Deus, irmãos. Nós queremos viver o sobrenatural de Deus. Nós queremos viver o que a Bíblia nos ensina e que os discípulos e apóstolos passaram sem gastar o tempo que eles gastaram com Deus. Aí... a inteligência divina não funciona, filho. Tem um tempo. A gente gasta, faz uma oração mais ou menos, mas a gente só vai descobrir que a gente não sabe orar. Aliás, que a gente não aguenta orar, porque sabia a gente nunca vai saber, mas orar, nós temos que orar sem saber. Isso é Romanos 8 que fala. Eu creio que lá pelo versículo 27, que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito do Senhor intercede com gemidos inexprimíveis por nós. A gente tem que orar sem saber, enquanto o Espírito Santo de Deus geme lá e transforma a oração. A gente não aguenta, a gente vai saber que a gente não aguenta orar uma hora quando a gente tira um tempo de oração. Eu já contei isso aqui, mas eu vou refrescar a sua memória. Primeira vez que eu saí para um sítio para orar, eu falei, eu vou aprender a orar. Que eu comecei a ler os homens que oravam, e eu falei, não, vou começar pelos presbiterianos para não me humilhar muito, né?
Porque os pentecostais têm mania de orar o dia inteiro. Então, vamos começar pelos presbiterianos. Aí fui estudar a história dos presbiterianos. John Knox, pai do presbiterianismo, ficou 3 anos com João Calvino lá. Não, vamos subir, João Calvino primeiro. João Calvino, que é o reformador de fato e de verdade, um homem que chegou em Genebra, a cidade estava um caos. Inclusive, a começar do esgoto, ele começou a tratar as águas do esgoto e começou a orar por aquela cidade e pregar a palavra de Deus. Hoje, a nação lá, aliás, aonde os reformadores e avivalistas passaram na face da terra, todos os países são ricos. A prosperidade atinge em toda, mas primeiro atinge na alma, na vida, que reflete nas famílias, e as famílias refletem na cidade, que reflete no estado, que reflete no país. Por isso eu creio nesse verdadeiro avivamento. João Calvino era um homem que ele passava muitos anos da vida dele com apenas uma refeição por dia. E 8 horas de estudo da palavra e de oração. Entre estudo da palavra e oração. Deve ser por isso que aos 21 anos de idade ele comentou toda a Bíblia versículo por versículo, com exceção de Apocalipse. Além dos livros das Institutas, que ele respondendo ao rei, algumas perguntas que o rei tinha falado para ele. Deve ser por isso. Todas as 4 horas da manhã ele subia na torre da igreja. A igreja existe até hoje, essa torre existe até hoje. E ele só descia de lá para continuar os estudos quando o sol nascia. Deve ser por isso. Aí fui pegar John Knox, que ficou 3 anos morando na casa dele, aprendendo com ele. John Knox, ele achou que era vantagem e orou 6 horas por dia. John Knox tinha uma vida de oração de 6 horas por dia. Foi aquele que começou a igreja presbiteriana na Escócia. 6 horas por dia. Será que deve ser por isso que a Escócia, depois que ele morreu, 100 anos depois, passou um caixeiro viajante, depois de passar 3, 4 cidades, perguntou para uma pessoa que estava do lado, por que a gente não acha nenhum prostíbulo aqui, nenhum boteco? Falou, depois que passou um homem chamado John Knox aqui, 100 anos atrás, todos os prostíbulos e todos os botecos fecharam no reino da Escócia. Hoje já está um caos de novo, mas aquele homem, na história dele, o impacto dele foi tão grande das orações que ficou registrado na história humana. A rainha da Escócia deixou registrado que ela tinha mais medo das orações de um homem chamado John Knox do que da esquadra da Espanha, que na época era como se fosse o exército dos Estados Unidos. E isso é história, irmãos. Homens que oravam. John Hayden, homem presbiteriano. Quem escreveu a história dele foi a Assembleia de Deus. Gostou tanto de um presbiteriano que orava. A história dele foi escrita pela Casa Publicações Assembleia de Deus, CPAD. O homem que orava, John Hayden. Ficou 12 anos na Índia porque tinha certeza do seu chamado, sem converter nenhuma alma, mas orando horas e horas e horas, aproximadamente 6 horas. 12 anos, sem nenhuma alma se converter, mas ele tinha convicção, Deus me chamou para aqui, e é aqui que eu tenho que ficar. E conta-se que depois de 12 anos chegou o tempo que ele desanimou, mas a oração o fortalecia e levantava ele de novo em oração. No final desses 12 anos, a partir do 12º para o 13º, começou a vir números grandes de indianos se converterem a Cristo Jesus. E estima-se que mais de 500 mil de indianos se converteram através do ministério de John Hayden, presbiteriano. Um homem que orava. Lutero, ele sempre orava às 3 primeiras horas da manhã. E quando ele sabia que ele tinha alguma coisa para resolver, e era intensa, que era problema, ele aumentava 1 hora a mais no seu dia de oração. Não saía antes de orar. É antes, irmão. Repete comigo. É antes. Antes de tudo. Não depois de tudo. Homens que marcaram a sua geração e todos os avivamentos que nós temos registrados na história, que você pode encontrar esse livro aí, sobre fogo do avivamento, Wesley Duell, eu recomendo você a comprar e ler, são histórias dos avivamentos na face da terra. Você vai perceber que nada mudou se não tivesse um povo que orava. Ou por mulheres, ou por crianças, jovens, adolescentes, gente que antes de tudo decidiu orar e chorar por uma nova história naquele lugar. E Paulo está recomendando a Timóteo, antes de tudo, filho, prática de súplicas, de orações, de intercessões.
A intercessão é quando você põe o seu coração na doença, na enfermidade, na dor do outro. Não tem como a gente interceder para o outro se a gente não tiver compaixão. Se a gente interceder por alguém, porque pediu aqui na lista, ora pela família tal, está na UTI, e você ora, mas não põe o coração, nada vai acontecer, irmão. Nada, nem com você. Não acontece nem com você. Agora, cientificamente e neurologicamente comprovado, para quem tem sede dessas coisas, depois pode mandar um zap, falou, pastor, manda esse vídeo para mim que eu estou com interesse nesse negócio da ciência aí. É comprovado cientificamente, através de tomografias, que aquelas pessoas que têm o intuito, o coração de interceder por pessoas, a tal ponto do coração dele entrar na dor do outro, o seu cérebro, ele não só melhora, não só alimenta mais essa frente da cognição, de decisões, ela aumenta de tamanho. Isso é comprovado científico, não estou falando coisa que alguém me contou, não. Estou falando algo que eu estudei. Embora eu não sou médico, mas eu sigo uns neurologistas bacana demais da conta. E que isso melhora toda a saúde do corpo. Quando? Quando eu gasto um tempo em intercessão, de orar pelo outro, de ter compaixão pela dor do outro. E você vai perceber que, principalmente em Marcos e Lucas, que mais fala sobre, narra o maior número de milagres feitos através de Jesus Cristo, que todas as vezes que o milagre aconteceu, Jesus teve compaixão daquela pessoa antes. Ele colocou o coração na dor daquela pessoa. Paralítico mesmo, que já tinha anos ali no tanque de Betesda, o texto já começa dizendo assim, e conhecendo Jesus, Jesus o conhecia. Jesus conhecia aquela história. Só que hoje a gente conhece a história e passa para lá, passa para cá. A gente não gastou um tempo de oração, irmãos. Os amigos de Jó foram restaurados quando Jó orava por eles. Mas Jó foi restaurado quando Jó orava pelos seus amigos. Deus falou com os amigos de Jó, vai lá e pede a intercessão de Jó, que talvez eu escute. Que eles tinham feito, a primeira semana foi bacana demais, ficou em silêncio e calado do lado de Jó que estava sofrendo. Depois da primeira semana eles esculhambaram tudo, começaram a falar mal, achar pecado, fazer teologia errada, até no final, quando Deus resolve restaurar Jó, falou com eles, vai lá, vocês erraram, e pede a intercessão de Jó, e talvez eu escute. E o texto diz lá que Jó, intercedendo pelos seus amigos, Deus restaurou toda a sorte de Jó. Talvez, irmão, o que você está precisando para ter vida restaurada é começar a orar pelos seus irmãos, pelos seus filhos, com mais coração, gastar mais lágrima. Quem sabe, resolve a vida deles e a sua também no nome de Jesus. E interceder. Nós precisamos voltar a interceder. A gente só intercede por aqueles que são do nosso sangue, muitas vezes. Nós precisamos ter a empatia com os outros, com a dor do outro. Isso faz bem para nós e faz bem para eles. Porque quando ora, algo acontece neurologicamente no nosso organismo. Acende todo o cérebro. Oração é uma das coisas mais importantes para a saúde, segundo o neurologista que eu estou seguindo ele lá. Mais importante. Acende tudo. Aumenta tudo. E o dobro do que uma caminhada, ou musculação, ou algum exercício físico. O dobro. Os outros todos também melhoram. Não deixa dar Alzheimer, não deixa dar um monte de coisa. Mas a oração, pela pesquisa do neurologista lá, é o dobro que acende. Você precisa aprender a orar mais. Você precisa gastar mais tempo de oração, antes de tudo. E ele termina dizendo, e essa não pode faltar. Essa é a oração que você vai ver na Bíblia que mais acontece milagres. Ações de graça. Essa é uma das vontades de Deus. Se você não tiver essa prática na sua vida, você corre um sério risco de entrar no céu, aquele que é eleito e escolhido pelo Senhor, sem ter nenhum galardão. Está registrado lá em 1ª carta de Paulo aos Coríntios, a partir ali do capítulo
3 e 4, você vai ver lá. Que as nossas obras, elas vão passar pelo fogo. É um dos julgamentos que vai ter no final. As obras que forem madeira, palha e feno vão ser destruídas pelo fogo. As obras que nós fizemos. Lembre-se que obras não nos dá direito à salvação. Nenhuma. Obras só nos dão direito a galardão. Nós não somos salvos pelas obras. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós. Isso é um presente, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Mas depois da salvação, nós temos o tal do galardão que Jesus falou que vai ter. E que nós não sabemos o que é, a gente só sabe que é presente. Mas esses presentes só vai receber quem andou e deu frutos bons pelas boas obras. Esse é o versículo 10 de Efésios capítulo 2. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, das quais de antemão ele preparou, para que nós andássemos nelas. E aí esse dia vai ter avaliação. Mas as obras que forem ouro, prata e joias preciosas, essas aí vão ser pesadas depois de depuradas pelo fogo também, para você receber o seu galardão. Então, irmãos, nós precisamos aprender que dar graças é uma coisa que ajuda bastante, tá? Não é porque eu quero, porque a igreja quer, é porque Deus, é a vontade dele. Olha lá, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Está abaixo do orai sem cessar. Estão juntos. Orai sem cessar é o 17, aí o 18. Em tudo? Vamos ler? Em tudo, porque esta... Você entendeu que esta é a vontade? E é de Deus, não é sua? Ah, mas eu não estou feliz, eu não quero. Deus não perguntou nada para você, nem para mim. Ele deixou a ordem na Bíblia. Em tudo, dai graças. Porque esta é? Porque esta é? Ele não está nem aí para a minha vontade, irmão. Ele não está nem aí para a sua vontade. Se você quer servir a Deus e amá-lo e reconhece Ele como Senhor da sua vida, você precisa aprender a andar na vontade dEle. Para que depois a inteligência divina funcione na sua vida. É debaixo da obediência. Mas onde está escrito que Ele vai cobrar isso de mim? Mateus 7, 21. Põe aí na tela para nós, para refrescar sua memória. Mateus 7, 21, o que está escrito? Nem todo entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade, e qual que é a vontade do Pai? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de... Nós precisamos ser mais gratos com todas as coisas, até com as coisas ruins, até com a unha do dedão que arrancou, tudo, em tudo dai graças. Nós precisamos parar de reclamar, gente, no nome de Jesus. Vocês estão atrapalhando a inteligência divina sobre a sua vida. Aquilo que traz esclarecimento, aquilo que te põe na frente de todo mundo, aquilo que acalma o seu coração antes da tempestade, aquilo que direciona você no meio da tempestade. Só a inteligência divina faz isso. Você pode estar no meio da tempestade, o avião está caindo, você pergunta, como é que eu faço? Ele vai responder para você, segura na mão de Deus e vai. É o máximo que a IA vai falar para você, mas a ID, ela sabe. Ela sabe quando Deus vai te dar o livramento e ela sabe quando você está indo embora. E ela te avisa. Avisou para Paulo, avisou para muitos, para Pedro. Quando ele estava lá pescando ainda, pensando que não valia nada, eu sou um fracassado, eu traí meu Senhor, eu vou voltar a pescar. E o Senhor encontra com ele na praia, manda eles pescar o peixe de novo, que não tinha pegado nada, porque foi pela força do braço, achando que ia voltar para a profissão, fracasso de novo, e Deus fala assim, lança do outro lado, do lado direito. Quando é o Senhor, que eles vão para a praia, ali, Deus restaura o coração daquele homem, e fala com ele, Pedro, hoje, você se veste e vai aonde você quiser, mas haverá um tempo.
em que outros te vestirão e te levarão aonde você não quer. E o texto fala assim, falava isso Jesus a respeito da morte que Pedro haveria de morrer. Pedro achava incapaz até de ser líder do Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus já estava falando com ele, no final você vai conseguir. Hoje você não consegue me seguir, mas no final você vai morrer como eu. Você vai conseguir, Pedro. A inteligência divina que está para mim, para você, quando nós andamos em obediência a Deus, quando nós andamos debaixo da oração, da súplica, das intercessões e das ações de graça. Para quem, irmãos, para quem te solicitar. A gente tem mania de orar só para quem a gente gosta, só para quem a gente tem intenção. E a Bíblia fala que a gente precisa orar por todos os homens. Ele começa a falar aqui em favor dos reis, investir de autoridade, para que vivamos vida tranquila. Você quer ter vida tranquila, mas você só ora depois que acontece um desastre no colégio, em vez de orar antes, para Deus livrar, guardar e colocar anjos do Senhor acampados ao redor dos seus filhos, para livrar eles do espírito de morte, para que haja luz, porque eles são consagrados ao nosso Deus. Nós entregamos nossos filhos no batismo e consagramos os nossos filhos ao Senhor. E você precisa lembrar em oração, Deus, então meu filho está entrando para a escola. Eu orei isso várias vezes, até hoje eu oro. Meus meninos estão longe, um em Campinas, o outro lá, 2.000 quilômetros, 2.900. Essa é a última semana deles lá, depois volta para Goiânia e vão formar na outra semana, glória a Deus, e volta para cá, passar um tempo com a gente. Dormiram 2 meses numa rede, 2 meses, e eu oro todo dia, eu falei, meu Deus, não tem Dorflex que aguenta isso, nem coluna, põe o teu espírito lá, passa um óleo diferente na coluna lá, para eles aguentar isso, não deixa eles desistir do chamado não, Senhor, em nome de Jesus, eles são chamados pelo Senhor, livra eles de todo mal, do homem mau, cujos braços são rede, leva a caminhos de morte. Livra os nossos filhos em nome de Jesus. Quando começou a acontecer por lado de lá, aqui eu já cheguei orando pelas escolas eu oro pelas escolas dessa cidade, gente. No nome de Jesus, falei, Deus, por favor, estou suplicando ao Senhor, não deixa acontecer isso aqui em Frutal, não. Eu peço ao Senhor, eu suplico, eu choro, eu vou para a batalha, irmão. Você fica achando que é tudo natural, mas a nossa luta é contra principados e potestades. E se e Deus nos deu toda a autoridade, então cabe a nós exercer a autoridade no nome de Jesus. Amém? Só funciona a fé se você colocar ela em prática. Ore, começa a orar, e Deus vai começar a falar com você. Primeiro conserta isso, faz isso, vai lá, pede perdão, libera o coração. Eu quero te usar. Deus tem prazer em usar aqueles que amam Ele. Tem prazer, olha nas Escrituras, de derramar do seu espírito, de transbordar através dos seus filhos. Deus tem prazer de contar aquilo que só Ele e o Pai sabem. Está lá em João capítulo 15. Aqueles que são amigos do Senhor, o Senhor revela, dá a conhecer as coisas. Mas aqueles que são servos, não. Mas aqueles que são amigos, sim. E os amigos são aqueles que amam Ele e andam na sua vontade. A ID ativa. Vocês vão sempre andar na frente. É importante demais, eu poderia passar aqui hoje, a noite toda, até o sol amanhecer, só falando sobre oração. Só sobre oração. Porque isso aqui é só a introdução. Porque a gente poderia abrir agora Lucas capítulo 11 e começar do versículo 1, quando a turma estava querendo aprender essa oração que ativa a inteligência divina na vida das pessoas. Eles veem Jesus voltando da oração e logo depois disso, está lá em Lucas capítulo 11, a partir do 1º versículo, você pode agarrar lá e estudar essa semana. E começou a orar e falou, Senhor, nos ensina a orar, porque nós não sabemos, ensina igual os discípulos de João, João ensinou para eles, ensina para nós. E aí ele começa o princípio que a gente faz uma reza da oração. A gente não ora de fato e de verdade. Porque quando a gente torna uma oração nossa, reza. Porque rezar, se você olhar no latim, é repetições. Ficar repetindo o tempo todo. Orar não. Orar é falar com aquele que é o Deus do impossível, com aquele que atende orações. É diferente. Quando a minha oração se torna uma reza, quando eu falo da boca para fora,
e quando eu não obedeço às Escrituras. Às vezes eu estou falando até de coração, a minha sinceridade, a minha lágrima é sincera, mas a minha obediência não é. A minha obediência não é. Você vai ver que Jesus vai falar com eles: vocês querem orar para Deus atender? Então, quando vocês orem assim. Vamos lá, porque em Lucas 11 é resumido. Não é igual de Mateus, não. Lucas 11, versículo 1, olha aí para você ver. Você quer realmente ter a oração respondida, quer ativar a sua ideia aí, a sua inteligência divina que vem do céu, a sabedoria que vem do céu, não estou falando heresia aqui não, viu, irmãos? Depois você confere Efésios capítulo 1, a partir do versículo 15, que Paulo ora pela essa mesma igreja que está com problema, Éfeso, para que Deus dê para eles espírito de sabedoria e espírito de revelação e que ilumine os olhos do coração deles. E essa oração é inspirada. Então, se está na Bíblia e foi Deus que deixou lá, nós podemos pedir para nós também. Então, não estou falando heresia aqui de inteligência divina, não. Não estou falando não, tá? Então, vamos lá no texto lá, de Lucas 11. Lucas 11, só os primeiros versículos lá que é da oração. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Aí o que ele fala? Então ele os ensinou: quando orardes... Vamos lá, gente? Está escrito ali não? Então vamos. Quando orardes... Pai, santificado, venha pão nosso cotidiano. Dá-nos pão diário, dá-nos dia a dia. Não é para a gente correr atrás do pão. Deus vai dar dia a dia, enquanto a gente dorme. O que aos seus amados, Ele os dá? Salmo 127, 2. Aos seus amados Ele dá? Então você não está indo atrás do seu pão, buscar. Você está indo onde Deus já colocou lá para você pegar. Você viu como é que sai o peso da sua cabeça? Você não está indo essa semana porque tem um monte de boleto para pagar. Que não, você está indo, Deus já liberou aonde que está. Quando você anda uma vida obediente aos seus amados, Ele os dá enquanto? Quem são os amados de Deus? Os que obedecem à palavra e guardam a palavra no coração para não pecar contra Ele. E esses, o Senhor Jesus entende que ama o Pai e que ama, e Ele também vai amar. E a esses aí, é que amam, é que Deus vai dar enquanto dorme. Não é para toda igreja, não. Que nem toda igreja ama a Deus de fato e de verdade. Mas todos aqueles que amam a Deus de fato e de verdade, portanto, guarda a sua palavra no coração para não pecar contra ti. Irmão, a ideia aí é ligada e é veloz, tá? Então ele fala dia a dia. Não, volta lá no texto, naquele dia a dia, lá não tem que baixar lá, porque tem um negócio lá que nós estamos pecando demais. Vai, passa agora. Perdoa-nos, pois também... Perdoa os nossos pecados, porque nós... gente, ou você ora muito descarado na mentira, ou você ora na verdade. E ele está falando, vocês querem aprender a orar? Vocês querem tocar o coração do Pai? E para Ele responder a oração de vocês? Então ora igual comigo aqui. Pai, perdoa, assim como nós também temos perdoado. Não tem como, irmãos. A gente recebeu o perdão de Deus, se a gente não liberar o perdão de Deus. A gente só quer fazer a primeira oração, venha o teu reino, e o resto que se exploda. Não tem como, irmãos. O reino tem que vir, e quando o reino vem, o perdão tem que ir. É dolorido esse negócio. Mas Deus não falou que ia ser fácil, não. Ele falou que quem quer seguir a Ele tem que aprender a negar a si mesmo e a tomar a sua cruz todo dia. Todo dia. E cruz é morte, irmãos. Se eu não aprender a morrer meu orgulho, minha soberba, o meu eu, meu ego, que está doendo, eu não vou conseguir nunca ativar a inteligência divina na minha alma, dentro da igreja. Não funciona. É por isso que não funciona. É por isso que não veio. E a gente começa a pregar essas coisas. Não é porque o Espírito de Deus cessou. Não é porque o Espírito de Deus parou de soprar sobre a igreja.
Não é porque o Espírito de Deus, hoje o Espírito Santo de Deus, ele reduziu. Não tem redução do Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma pessoa que a gente molda e cabe dentro da nossa doutrina, não, irmãos, da nossa religião, da nossa instituição. O Espírito Santo de Deus é Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. E Ele faz do jeito que Ele quiser, a hora que Ele quiser, e nós não temos nada a ver com isso, porque Ele é Deus. Nós precisamos obedecer às Escrituras, mas a gente precisa aprender exatamente como está na palavra. É depois desse contexto que ele conta a parábola, e aí lá pelo versículo 9 ele vai falar assim: pedi, dá-se-vos-á. Mas se tiver feito a oração do Pai Nosso, se aprendeu aquele, primeiro é o reino, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas sejam acrescentadas. Perdoa os outros. E ore para que não entreis em tentação. Você viu que é antes, não é depois? Ore, não nos deixe cair em. Então tem que orar antes, não é durante a tentação e nem depois que caiu. Se eu estou orando depois que caiu, é porque não foi suficiente minha oração lá na frente. Eu tinha que orar e suplicar e gemer antes de cair. Se a gente prestar atenção nisso, esses sinais dos últimos dias vai ser difícil para muita gente, mas nós vamos perseverar até o fim e vamos receber a coroa da glória no nome de Jesus. Persevera na oração. Pedi, dá-se-vos-á, buscai, achareis, batei e abri-se-vos-á. Deus dá, mas é para quem pede, não é para quem frequenta a igreja, não é para quem se tornou presbiteriano, reformado, 5 pontos de João Calvino, batizado. Tem uns que acham pouco, batiza aqui, achou pouco, vai lá e dá uma mergulhada, passa alguns meses lá, volta para cá. Mas se não obedecer, irmão, não tem jeito. A água não salva ninguém. Eu não sei como Nicodemos foi, se foi aspergido como presbiteriano, se foi mergulhado como assembleiano. Mas ele passou pelas águas. Mas Jesus olhou para Nicodemos em João capítulo 3 e falou assim: não te importa eu te dizer, você só nasceu da água, você não nasceu do Espírito, não. Era mestre de teologia, mas não tinha nascido do Espírito. Porque o Espírito, a inteligência divina, ela só dá o start quando a gente anda em obediência à palavra de Deus. Antes, porém, Timóteo, antes de você começar a corrigir a igreja, antes de você começar a divertir esse povo, antes de você começar a eleger os presbíteros, os diáconos, antes de você falar o que cada um tem que fazer, antes, porém, gasta a sua vida em súplica, em oração, em gratidão, sendo grato a tudo. Intercede por esse povo, porque ainda tem esperança. Amém, irmãos? Se a gente acordar essa noite, muita coisa vai mudar, não só aqui, mas vai mudar nas nossas famílias. Muita coisa não vai mudar só aqui nas nossas famílias, vai mudar nessa cidade. Nós vamos deixar de ser apenas uma só igreja, com muitas histórias boas, mas vamos passar a ser uma igreja como referencial dessa região, que Deus move neste lugar, porque é um povo que antes, porém, faz tudo com oração. Antes, porém, o começo é esse. Lucas 11, versículo 13, no legado de oração, a promessa do que está escrito. Então não é mentira, está escrito: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, passa. Quanto mais o Pai Celestial, o que está escrito aí? Lê com a gente aí. Dará. Quanto mais, Deus dará. Clame essa noite. Clame essa noite para você viver a intensidade do Espírito Santo de Deus na sua vida. Para que o Espírito Santo de Deus domine a sua alma. Qual o ponto que eu posso pedir, pastor? O ponto que está na Bíblia, Romanos capítulo 8. O que está na Bíblia em Romanos capítulo 8? Romanos capítulo 8 fala a obra do Espírito Santo de Deus na vida do homem. Menos do que aquilo ali nós não podemos ter, irmãos. É o Espírito que vai interceder por nós, é o Espírito que vai inclinar o nosso coração para as coisas espirituais, gerando vida e paz, vida e paz. Mas as obras da carne inclinam e gera para nós morte.
como aconteceu com Eva. Está lá em Romanos 8. Nós podemos pedir o Espírito Santo ao ponto de Romanos 8. Você não está orando fora da palavra. Meu Deus, tudo que está na tua palavra eu quero. E somente o que está na tua palavra. Romanos capítulo 8. Eu preciso aprender a andar com o Senhor. Que o Espírito Santo de Deus tome a minha mão. Para eu avançar, Ele me puxe. Mas para eu voltar, Ele me segure no nome de Jesus. É no Espírito Santo de Deus, irmãos, que nós vamos ter o fruto do... Pois o fruto do Espírito é... O fruto é de quem? Então eu nunca vou ter esse fruto se eu não transbordar do Espírito Santo de Deus. Mas Lucas 11:13 fala que o Pai dá para quem pede. Quem pede recebe, quem busca acha, e aquele que bater na porta, essa porta vai abrir. São intensidades diferentes, mas todas elas com resposta positiva, porque foram feitas em Deus. Porque tem que passar num princípio de reconhecer quem é o Pai e aonde Ele está nos céus. Que tem que reconhecer que a vida dele tem que passar pela nossa vida em santificação. Deus já é santo. A oração do Pai Nosso: santifica a tua palavra. Santifica o Senhor. Pai Nosso que está nos céus, santificado? Aonde? Santificado seja o seu nome? Na minha vida, através da minha vida. Porque Ele deu essa ordem para nós. Em Levítico, Ele deu essa ordem para nós. Na primeira carta de Pedro, capítulo 1, ali a partir do versículo 17 e 19 em diante, Ele deu essa ordem para nós em Apocalipse 22, a partir do versículo 10 ou 9. O que é imundo, continue sendo imundo. O que é impuro, continue sendo impuro. Mas aquele que é puro, continue a purificar-se. Aquele que é santo, continue a santificar-se. Em Apocalipse, irmão, Deus deu a ordem para a gente continuar se separando do mundo, das paixões do mundo, e ser santo, porque Deus é santo. O padrão não é o pastor que vos fala, não. O padrão é Deus. Nesses últimos dias, a gente só vai concorrer com a IA se a gente andar na ID. Senão nós perdemos. Senão nós perdemos. Mas se você andar na inteligência divina, na busca de santidade, antes de tudo, porém, fale aquele que sabe todas as coisas, Deus vai nos preservar. Porque é isso que Ele diz em Apocalipse, em vários lugares. Ele marca o seu povo com o seu selo, antes das piores coisas e tribulações acontecerem na terra, para que ninguém toque nos seus. A não ser que está na hora da gente subir. Presente, Ele chamou nossa pedra, nós vamos. Mas se não, nós veremos o Senhor com os nossos próprios olhos. Amém? Antes, porém, leva a sua vida a partir de hoje com essa palavra. Quando você acordar, quando você for dormir hoje, antes, porém, de dormir. Quando você acordar, antes, porém, de sair. Ore ao Senhor. Ele é o único que pode fazer o que o dinheiro não faz, o que o homem não faz, o que os livros não fazem. Ele é o único que pode ativar a sua memória aonde nada mais ativa. Que Deus te abençoe, te dê sabedoria. O espírito de sabedoria de Deus esteja sobre sua vida. Que o espírito de revelação do Senhor esteja sobre a sua alma. E que Deus ilumine os olhos do seu coração para que você possa conseguir enxergar, irmão, no nome de Jesus. Tem como a gente sair desses últimos dias, mas no meio desses últimos dias tem como a gente viver melhor, para a glória de Deus e ainda testemunhar. Vamos colocar de pé, vamos orar. Desafio o Senhor essa semana. Comece a orar. Peça a Deus para aprender a orar pelo menos 1 hora diante do Senhor. Peça a Deus para ouvir a voz. Deus é um Deus que fala, mas presta atenção naquilo que Deus vai falar. Porque o problema da oração, irmão, só é uma coisa. A oração tem um problema muito grande,
e você precisa prestar atenção nisso. O problema da oração é que Deus responde. Deus responde. Quando a gente ora de coração, Ele responde. E cabe a nós obedecer aquilo que a gente orou. Às vezes a gente pede, Senhor, eu quero andar na sua vontade. Aí Deus mostra a vontade, a gente não quer mais. Então não peça coisas que você não vai fazer. Lembre-se que nem sempre a vontade de Deus é a nossa. A maioria das vezes não. Eu estava conversando com Deus sobre isso, num lugar reservado. Falei, Deus, eu quero aprender a andar na vontade do Senhor. E Deus me trouxe a memória na hora. E perguntou, você quer mesmo? Porque Daniel estava dentro daquela cova, dentro da minha vontade. José estava naquela cisterna e depois foi para a cadeia, porque era a minha vontade. É isso que você quer? Andar na minha vontade? Eu confesso que eu demorei alguns minutos para responder. Eu falei, deixa eu pensar um pouquinho melhor, Senhor. E depois eu respondi, meu Deus, mas se não for na tua vontade, mesmo que eu esteja num paraíso, tudo vai dar ruim. O que importa não é se é paraíso ou se é prisão, é se o Senhor está com você. E Deus fazia José prosperar na cadeia, porque o Senhor era com ele. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu coloco o teu povo diante do Senhor. Aquilo que o teu Santo Espírito falou nessa noite, meu Deus, crava no coração deles. A boa semente que caia num terreno fértil, por favor, Pai, eu lhe suplico. Para frutificar a 100, 60 e 30 por 1. Mas tudo aquilo que foi falado nessa noite, que não é do Senhor, que é do homem, meu Deus, que caia no esquecimento ali na porta ainda, no nome de Jesus, porque nós só queremos o que está na tua palavra, aquilo que é do Senhor, aquilo que vai gerar crescimento, que vai aumentar a nossa fé, que vai nos preparar para as batalhas que virão, e nós ficaremos de pé, perseverando, porque maior o que está em nós do que aquele que está em Cristo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Para nós, o viver tem que ser Cristo e o morrer, lucro. Porque em breve estaremos com teu Filho Jesus, no novo céus e nova terra. É isso que nos alimenta, que enche a nossa esperança, que nos faz andar nos teus caminhos. Pai, nos tira desses caminhos maus e nos guia no caminho da eternidade. Fortaleça a fé dos teus filhos. Todos aqueles que estão passando com batalha no casamento, ou com seus filhos, ou com seus pais. Pai, em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito visite o coração e a mente desse povo. Dê sonhos para eles, estratégias certas, e que eles se levantem no poder da oração, na batalha espiritual, e que o Senhor dê vitória ao teu povo no nome de Jesus. Que eles possam sair nessa fé, Senhor. Na fé que move montanhas. Na fé que realmente o Senhor faz maravilhas. Pois o Senhor é Deus e opera maravilhas no meio do teu povo. Ainda que tudo dê errado, ainda assim o milagre de louvar o Senhor continua. Porque o Senhor opera maravilhas no meio do teu povo. Ensina-nos a orar ao Senhor. Cantar louvores a Ti. Põe isso na nossa agenda, Senhor, todos os dias. Cumpra a Tua promessa que nos últimos dias o Senhor ia tirar o coração de pedra, ia transplantar coração de carne, voltado para a Tua palavra, voltado para os Teus caminhos. Faz esse transplante em nós, Senhor. Dá-nos mais amor pela Tua palavra, dá-nos mais amor, Pai, com vida de oração, intimidade contigo. Desperta essa igreja para Ti, ó Pai. A começar dos lares, e que os lares possam vir de tal maneira cheios do Senhor, que influencie essa casa para a glória do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. E agora, amados,